Olá, eu sou Isa Simonetti, naturopata quântica. E qual o objetivo da oligotrofoterapia? É manter você sentindo-se jovem, se você ainda é jovem, e fazer você sentir-se mais jovem, mesmo que você já tenha 50, 60, 70, 80, 90 ou mais anos de idade. Isso é possível, Isa? Totalmente possível. Vamos lá? Aí você me pergunta, Isa, mas o que é oligotrofoterapia? Vou aqui hoje explicar para vocês. O oligotrofoterapia é a junção de vários métodos nutricionais dentro do encaixe de uma harmonia perfeita para assistir todo o funcionamento do seu organismo, junto com suplementação, junto com oligoterapia. A oligoterapia é importante porque alimentar-se apenas sem trabalhar as frequências celulares do nosso corpo faz com que a gente não absorva direito os nutrientes do que a gente se alimenta. A oligoterapia, ela tem tanto a função de absorver os nutrientes quanto equilibrar a frequência das células e dos nossos órgãos para que eles possam eliminar também as toxinas do nosso organismo. A suplementação é muito importante porque a gente não consegue somente com os alimentos suprir todas as nossas necessidades nutricionais, principalmente nos dias de hoje, que o nosso desgaste físico, mental é muito grande, né? Antigamente, no tempo dos nossos avós, a pessoa amanhecia, trabalhava, geralmente num serviço braçal, sem muita preocupação, a coisa era meio sistemática. Eu falo que tinha tempo de plantar, tempo de colher, tempo de esperar, de invernar, né? Era tudo assim, meio programado, tinha o tempo da seca, o tempo da chuva, era tudo meio pré-programado, não se tinha muita preocupação. Então, a gente trabalhava, subsistia, seguia a natureza e a vida era bem tranquila. O desgaste era bem menor, né? Seja mental, físico, emocional. Antigamente, as pessoas elas tinham pouco a correr atrás, né? A preocupação maior que elas tinham era ensinar os filhos a virarem adultos honestos, saudáveis, né? Não existia tanta doença, também não existia alimentos industrializados, né? Era tudo mais natural, era tudo tranquilo. A minha mãe uma vez teve uma funcionária em casa que ela falou assim, nossa, a gente começou a falar de saúde para ela começou a trabalhar com a gente e no decorrer do tempo começou ver que a gente trabalhava na área da saúde, começou a perguntar o que ela podia fazer, como ela podia se alimentar para também ficar bem, porque já fazia mais ou menos uns 5 anos que ela mudou do sítio para a cidade e aí ela estava tendo alguns problemas de saúde já. E a gente começou a ensinar ela como se alimentar de forma correta para ter saúde, o que ela devia fazer para sarar do que ela já tinha e do que a família dela também já tinha. E ela falou assim, nossa, a gente achou que ficou mais moderno vindo para a cidade, que a gente ia progredir mais e no final você está ensinando coisas que a gente fazia lá no sítio, que a minha avó ensinou, né, a fazer para melhorar tanto remédios caseiros quanto forma de se alimentar corretamente e ela toda feliz que na cidade ganhava mais, ela e a família podia comprar um enlatado, uma comida mais chique, que nem ela falava, né? E na verdade era o que estava adoecendo ela, né? Então, a alimentação por si só hoje não supre a todas as nossas necessidades, mesmo porque a gente sabe que os alimentos hoje eles têm muito veneno para começar e mesmo que eles são produzidos na terra, que alguns até são hidropônicos e aí é colocado na água um nutriente bem artificial mesmo para a planta crescer, mas mesmo os da terra, que são cultivados na terra mesmo, também a terra precisa de correção artificial para poder produzir, né? Então a gente precisa suplementar, infelizmente. E a parte alimentar. Lembra que eu falei já com vocês em outra ocasião que existe alimentos que alcalinizam esse
faz o nosso organismo regenerar, faz o nosso organismo se recompor, faz o nosso organismo melhorar, seja de quadros de doença ou quadros clínicos agudos ou crônicos ou até degenerativos, e tem determinados alimentos que nos adoecem porque eles causam muita acidez no organismo. Então, esse método da oligotrofoterapia, ele une essas três questões básicas para se ter saúde, tá? A gente consegue, vamos falar assim, melhorar 70% da saúde, tá? De usar essa metodologia de oligotrofoterapia. Os outros 30% é você estar bem emocionalmente, os outros 30% é você fazer exercício, tá? As outras terapêuticas que se faz. Mas o principal é alimentar-se bem, mas de forma que você absorva os nutrientes, que você tenha esses nutrientes na quantidade correta que o corpo precisa, e que você coma alimentos que sejam remédio e não que sejam adoecedores, né? O Hipócrates, um médico grego, lá na antiguidade, ele já falava que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento possa ser o seu remédio. Então, eu falo que o remédio, ele pode construir a saúde de alguém ou ele pode destruir a saúde de alguém. Ele pode construir a juventude de alguém ou ele pode destruir a juventude de alguém. Tá? Como assim, Isa? O alimento pode destruir a juventude, pode destruir meu organismo? Sim. Pode destruir a minha pele? Sim. Tá? A pele não mancha por culpa do sol. Tá? Isso é um engano. Isso é um paradigma, isso é um equívoco. Tá? A pele mancha porque o seu corpo já tem tanta toxina, tá? Que essa toxina está saindo pelos poros e quando o sol bate nessa toxina, essa toxina mancha a sua pele. Então não é culpa do sol que manchou a sua pele, é culpa do tanto de toxina que já está excedida no teu corpo, no teu organismo, tá? É isso que a gente precisa entender. Então, dependendo do alimento que você come, você vai se nutrir, você vai ficar cheio de energia. Dependendo da combinação de alimento que você faz, você fica bem de energia. Dependendo da combinação de alimento, você baixa energia. Pode ver que tem dia que você come até bem, uma quantidade boa, e você não fica com sono, nem fica lá todo mole. Eu falo sempre para os pacientes, quando você come uma comida mais normal, entre aspas, né? Durante a semana é mais tranquilo. Aí chega no domingo, né? Que a gente sempre come um churrasco, daí maionese, daí uma sobremesa. Aí a gente fica lá morrendo, né? Sem energia, dorme, no outro dia na segunda-feira acorda cansado, né? Porque o alimento foi incorreto. É bem legal de a gente sentir o quanto um alimento faz diferença no nosso organismo, no nosso bem-estar, na nossa alegria até emocional e mental, tá? E física também, quando a gente começa a fazer desintoxicação e se alimentar de forma correta. Quando a gente desintoxica o organismo e faz uma alimentação conforme o nosso tipo de sangue, na combinação correta, na hora certa, nossa, você fica outra pessoa. Você sente o organismo totalmente diferente. Só quem passa por essa experiência é que consegue ter realmente esse parâmetro de que o alimento faz muita diferença no organismo como um todo, no sono, tá? A questão da hora de comer. Tá? Não se pode se alimentar muito depois que escurece. A gente fala que o nosso organismo ele tem um relezinho, sabe? Deus, quando fez o mundo, ele fez dia e noite. Tá? A noite é feita para dormir, o dia é feito para você ficar acordado, para você trabalhar, para você se movimentar. Deus, quando fez o mundo, não fez lâmpada. Tá? Então, o que o nosso corpo entende? Que quando escurece, quando o sol cai e a lua aparece, o corpo todo tem que abaixar o metabolismo, ele tem que ficar mais lento, ele tem que baixar o ritmo para você poder dormir.
Por que as pessoas não dormem bem? Né? Então, eu tenho insônia, mas aí você vai perguntar, ou eu durmo mal, ou eu acordo cansado. Aí você vai perguntar para a pessoa come 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, às vezes belisca antes de dormir, né? E dependendo do alimento que você come, você tem 5, 6, 7, 8 horas de neuroestimulação. Ou seja, o cérebro tem que ficar ligado para fazer digestão e aí ele não desliga. Você pode às vezes até dormir porque você está cansado. Você fecha o olho lá e não abre a noite inteira, mas acorda no outro dia cansado. Então tem pessoas que eu falo assim, você não deve dormir muito bem. A gente olha para a pessoa e conhece. Ela fala, eu durmo, eu deito 11 horas da noite, eu vou acordar só 7 horas da manhã do outro dia. Mas e aí, você acorda cansado ou descansado? Acordo cansado. Então, não dormiu bem. Eu falo que quem dorme bem, gente. Uma vez eu dei uma palestra para quase 200 pessoas na Copel. E aí a gente falou sobre isso, né? Sobre a questão do sono, de dormir bem, para a questão da atenção. A palestra era, tá? Como ter saúde para ter uma atenção plena no trabalho, para diminuir a mortalidade do pessoal da Copel, porque sobe no poste, é uma atividade de extremo risco. Então aí eu falando com o pessoal, explicando sobre isso, sobre sono e tal, foi uma palestra de 3 dias, e aí no primeiro dia a gente explicou isso e tal, no outro dia, aí eu cheguei, né, a palestra começava pela manhã, então eu cheguei e dei bom dia, né, e aí um ou dois ou três lá, bom dia, o resto tudo bom dia, né. Então, a gente sabe que de 200 pessoas quase, a maioria não dorme bem, tá? Porque quem dorme bem, gente, acorda cheio de amor para dar, alegre, com vontade de abraçar todo mundo, parecendo que viu o periquito verde. E para se dormir bem, depende de uma boa alimentação. Depende de alimentos com fibra que façam o intestino funcionar bem. O intestino é segundo o cérebro, tá? Depende de comer na hora certa, combinação certa, coisa certa. Tem alimentos que não se deve comer depois de uma determinada hora do final da tarde ou da noite, porque eles ligam os cérebros, eles são estimulantes neurais. E aí você não desliga para dormir, tá? Você até dorme, mas o seu cérebro não descansa, não se recompõe. E uma das fontes da juventude é dormir bem. A gente fala que o sono da beleza é importante, se refaz até hormônios. E uma das coisas para a gente não ser ácido e não ser velho, porque só é velho quem é ácido, tá? Não importa se você tenha 15 anos, se você for ácido, você já tem um organismo velho, né? É importante dormir, tá? Dormir de forma correta. Então, por isso que a gente fala, alimentar-se é uma ciência, tá? É uma ciência de combinar o alimento correto. Então, o que eu explico para os pacientes no consultório? O que é essa história de combinar correto? Eu falo para as pessoas, gente, na química, na lei da química das coisas, se você lembra lá, se você estudou uma ou outra aulinha de química lá no 2º grau, e se você lembra disso, né? Ou de biologia lá na 5ª, 8ª, no meu tempo se falava 5ª, 8ª, né? Então o que acontece? Acontece que na lei da química, um elemento é um elemento, outro elemento, outro elemento. Se você combinar 2 elementos, cada um sozinho não faz nada, mas combinou 2 substâncias químicas, ele pode virar uma terceira que é outra coisa, não tem nada a ver com esse ou com esse, né? Exemplo disso, água é água, terra é terra, cimento é cimento. Se você pegar só o cimento, o pozinho do cimento, colocar entre os tijolos, não vai colar a parede, o tijolo um no outro para formar uma parede. Se você pegar só a água, colocar entre os tijolos ou a lajota, também não vai fixar um no outro para formar uma parede. Se você pegar só a terra, a areia, também não. Mas se você misturar os 3,
você cola o tijolo e forma uma parede enorme que pode durar mais de 100 anos, tá? Isso são reações químicas de elementos diferentes. Nosso alimento também é assim, tá? Cada alimento tem um tipo, cada alimento tem elementos químicos diferentes. Ele sozinho faz uma reação dentro do corpo, ou ele combinado com esse faz uma reação positiva, mas esse alimento combinado com outro alimento faz uma reação negativa no nosso organismo, tá? Às vezes você tem alimentos extremamente naturais, integrais, e aí quando você junta tudo, vira tudo ácido, tá? Vira tudo toxina dentro do nosso corpo. Exemplo, vamos dar um exemplo. Esses dias fomos num congresso, eu e a Fernanda, em São Paulo, e aí chegando lá no hotel eu pedi para ela observar, tá? Que a gente vê na receita de muitos profissionais da nutrição, tá? Essa combinação incorreta de alimentos, tá? E a pessoa acha, gente, que tá comendo saudável. Muitos pacientes chegam no meu consultório e eu começo a falar de alimentação e eles falam assim pra mim, Isa, eu não entendo. Eu como pouco, eu como tudo natural, eu faço uma boa alimentação, faz anos que eu faço alimentação saudável e eu não consigo perder aquilo. Ou minha barriga incha, eu tô com gordura no fígado, mas eu faço uma alimentação correta, tá? Mas aí aquele alimento que ela tem como correto não combina com o tipo de sangue dela. Ou a combinação de alimentos que ela tá fazendo, em vez de formar um elemento saudável que vai nutrir o nosso corpo, forma toxinas, tá? Exemplo, fomos eu e a Fernanda nesse congresso lá em São Paulo e aí a gente estava no hotel de manhã para tomar café da manhã. E aí eu pedi para ela observar então como as pessoas se alimentam achando que a alimentação tá super mega power, que nem diz meu marido, saudável, tá? Aí ela vai lá, pega um copo de suco de laranja, tá? E aí traz pra mesa, aí vai lá, pega uma fatia de melancia, uma fatia de melão, mamão, né? E vai comer aquilo, o suco de laranja com o melão, ou a melancia, ou o mamão, né? Uma banana, e vai lá e come, tá? Para começo de conversa, não pode misturar melão ou melancia com qualquer outro tipo de alimento, nem o pepino. Eu estava explicando isso na aula que nós demos do suco de melancia lá na Bem-Estar, tá? Não pode. Por quê? Porque se vocês observarem a consistência da polpa, tanto do pepino, quanto da melancia, quanto do melão, se pega assim, vamos fazer uma experiência. Igual diz o Dr. Laer Ribeiro, não precisa acreditar em mim, faz a experiência, tá? Então pega lá em casa, uma rodela de pepino, um pedacinho de melancia, um pedacinho de melão, coloca lá. Aí pega um conta-gotas assim e coloca uma pitada de vinagre, tá? No melão. Uma gota de azeite de oliva lá na melancia e coloca um pouco de caldo de feijão em cima do pepino, tá? Para vocês verem o que acontece, tá? Não dá muito, aquela polpa fica emborrachada, tá? Por isso que tem gente que fala que pepino é indigesto. O pepino não é indigesto. Experimenta pegar o pepino e comer assim, no meio da tarde, como se fosse uma fruta. O pepino, gente, tem mais de 300 benefícios para o corpo. Inclusive, o pepino ajuda muito a manter cartilagem no organismo. Ajuda a gente a não ter ruga. O pepino ajuda a gente a ter a pele bonita, tá? A unha bonita, o cabelo bonito, tá? A melancia, eu dei uma aula sobre a melancia, tanto em áudio quanto em vídeo. A melancia trabalha até disfunção erétil em homem. Tá? A melancia é super desintoxicante de rim, nutridor de rim, tá? Melhora circulação. A melancia ela consegue eliminar a gordura de dentro da célula. Ela consegue melhorar a celulite, ela desincha, ela emagrece, ela vai desintoxicando o sistema linfático. A melancia é uma coisa fantástica e maravilhosa, mas longe da refeição.
nunca e jamais junto. Nunca bater melancia com nenhum tipo de verdura, com nenhum tipo de outra fruta. Nunca comer a melancia após a refeição ou junto com pão, com massa, com torrada, jamais, tá? Então a gente fala que a melancia ela tem que ser ingerida de 2 a ideal 3 horas depois da refeição, e depois que você come ou toma o suco da melancia, esperar 1 hora para comer qualquer outra coisa. Mesma coisa o pepino, mesma coisa o melão. Tá? Aí a pessoa foi lá no café da manhã, já pega o suco de laranja e já come, ou com a melancia, ou com o melão, ou com o mamão, ou tudo junto, né? Tem gente que pega lá um pouquinho de cada, achando que tá super saudável ali. Eu falo que salada de fruta não é um bom prato. Tem frutas até que combinam entre si, mas tem muitas que também não combinam entre si, e a gente tem que ver isso, tá? Tem frutas que, se for na salada de fruta, não combina com determinado tipo de sangue. Por exemplo, o sangue O não pode laranja, tá? Então, não pode, tá? Aí o que acontece? A pessoa depois, em seguida, tá? Nem 5 minutos depois, vai lá, pega café com leite, tá? Pão integral e um queijinho branco. Sendo que na tabela de combinações não se pode combinar proteína com carboidrato, tá? Proteína precisa de suco gástrico ácido para fazer digestão. Carboidrato precisa de suco gástrico alcalino para fazer digestão. O nosso estômago, ele não tem divisor assim, separador lá dentro. Ah, você é proteína, fica nesse cantinho que nós vamos jogar o suco ácido aqui nesse cantinho. Você é carboidrato, fica nesse cantinho de cá que nós vamos jogar suco gástrico alcalino aqui para quebrar a toxina, para absorver o nutriente. Tá? Não existe isso. Vai tudo junto e misturado. Aí quando o organismo joga o suco gástrico ácido e o alcalino junto, um anula o outro. Tá? Uma das principais causas da pessoa ter baixa de energia depois que se alimenta é a mistura de proteína com carboidrato, e piorou com doce em seguida, ou suco, ou fruta depois que come. Aí acidifica tudo mesmo. Tá? E lembra que quanto mais ácido estiver teu organismo e teu sangue, mais velho você fica. Não importa se você ainda seja jovem. Tá? Então, isso é muito importante. É difícil da gente seguir esses hábitos? Não, gente, é muito, muito fácil. Fica até mais fácil de se alimentar. E outra, quando você se alimenta da forma correta, 2, 3, 4 dias, você não quer se alimentar diferente nunca mais na vida, tá? Porque você começa a experienciar justamente isso. A baixa da ansiedade, a baixa do estresse, o pico da energia, que você fica cheia de vontade, cheia de amor para dar, não sente mais sono, teu cérebro não fica lento, você consegue ter concentração e memória para focar, porque tua energia está plena, mental e física, tá? Chega no final do dia, você pode continuar trabalhando que tá tudo certo, tá? Eu trabalho bastante, eu amo trabalhar, eu sou viciada em trabalhar. Sabe aquele chocolatra, aquele que gosta muito de comprar ou muito de comer? Então, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de estudar, eu sou viciada, sabe? E aí eu sou apaixonada por seguir essas metodologias. Por quê? Porque daí eu consigo render 100% o dia inteiro, tá? Eu acordo em volta de 6, 6:30 da manhã, sem despertador, tá? E vou dormir meia-noite para mais, às vezes mais. Eu falo que às vezes eu gosto de dormir no máximo até 11:30, mas às vezes por falta de tempo, muito trabalho ou estudo, nesse projeto mesmo que a gente tá, eu tô estudando um pouco mais, e aí a gente acaba às vezes numa noite ou outra dormindo um pouquinho menos de hora. Mas pergunta para qualquer paciente que vai comigo lá no consultório, que eu já tô nisso já há alguns meses, se alguma vez eles chegaram lá e eu tava com cara de que não aguentava mais. Às vezes para ser atendido às 8 da noite, às 9 da noite, tá? Então, é muito legal. É muito legal você saber que se você vai deitar para descansar, é porque você quer, é porque você está se dando esse presente. E não porque você não aguenta mais parar em pé.
A coisa mais triste é você pensar que você quer dar atenção para o seu esposo, que você quer dar atenção para o seu filho, que você queria estudar ou queria sair com os amigos, mas o seu corpo não aguenta mais, não tem energia, não tem vontade, não tem ânimo, tá? Que você tem toda uma responsabilidade, que você tem todo um sonho de vida, mas o seu emocional tá um bagaço, corpo são, mente sã. Tá? Se a sua alimentação está correta, se o seu corpo recebeu alimentos que alcalinizaram o seu organismo, se você está cheio de energia, cheio de amor para dar, se você dormiu com qualidade, não importa quantas horas você dormiu, se foi 6, 7, 8, não importa, você vai acordar cheio de alegria, cheio de amor para dar. Isso não tem preço, tá? Isso é a coisa mais deliciosa do mundo. Então, isso não é difícil. Tá? E depois que você engaja nisso, que não demora mais que 5 dias, tá? Para você se habituar e tomar gosto pela coisa, tá? E você vê o resultado maravilhoso depois de 1 mês, depois de 2, depois de 3, tá? E aí começa a ver que você não começa a não ter mais os problemas. Esses dias eu estava atendendo uma paciente. Ela já deve ter um pouco mais de 60 anos e ela estava para fazer uma cirurgia. E aí eu aconselhei ela, né? Deu um problema lá na liberação dos papéis para cirurgia dentro do plano de saúde dela. Eu falei, vamos, talvez isso é providencial. Vamos aproveitar que você você teve essa oportunidade, né? De não ter que fazer muito logo a sua cirurgia. Ela veio para meio que dá uma desintoxicadinha para fazer um pré-cirúrgico, para ir bem sucedida na cirurgia. Eu falei, vamos aproveitar e vamos caprichar, quem sabe, né? Teu corpo recupera e você não precise da cirurgia. E aí ela resolveu, tá? A gente conversou, resolveu fazer então o tratamento e mesmo adiou a cirurgia por uns 2 meses. E aí eu fazendo a consulta, anotei todas as reclamações. Ela ia fazer a cirurgia numa parte específica do corpo, foi para isso que ela veio, né? Mas aí eu perguntei para ela, fiz todo um mapeamento dela, né? Seja físico, emocional, de estresse, mental, de sono, de tudo. Vimos exames e tal, e aí mapeei tudo. E claro, ela estava focada na dor que ela sentia, na limitância que já estava o caso dela, que ela estava sentindo, né, nas limitações, ela estava focada nisso. E aí depois de uns 2 meses e meio, a gente fazendo uma reavaliação da consulta dela, e fizemos uns outros processos no consultório, e aí eu fui perguntando para ela, e daí, você melhorou? Ela falou assim, olha, eu melhorei 90%. Eu falei, e daí? Você ainda vai fazer cirurgia? Ela falou, claro que não. De jeito nenhum, vou continuar o tratamento, que daí eu tenho certeza que eu vou ficar 100% boa. Eu falei, mas e das outras coisas? Você melhorou? Ela falou assim pra mim, mas que outras coisas? Aí comecei a enumerar pra ela, que a gente anota tudo, né? Tal coisa, você melhorou? Nossa, eu não sinto mais isso mesmo. E tal coisa? Nossa, isso também melhorou. E tal coisa? Nossa, e o cabelo? E a unha? E isso, e aquilo? E o sono? Ela falou, Isa, eu nem lembrava que eu tinha falado todas essas coisas. Eu não sinto mais nada disso aí. Nem dor de cabeça, nem nada disso. Aí ela ficou encantada, sabe? O quanto ela melhorou de tudo. Então, eu falo assim, a pessoa não quer mais viver outro estilo de vida depois que acostuma. Que nem diz um dos nossos mentores, né? Depois que você vê, não tem como desver. Né? Depois que você sente os benefícios, depois que você bebe dessa fonte, é muito difícil você se conformar em depois fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Então, é isso que a gente precisa entender, que dentro dessas metodologias que vão te nutrir, te desintoxicar, que vão fazer absorver, que vão equilibrar as frequências dos seus órgãos, vai fazer tudo ser reajustado e funcionar de forma correta, alcalinizando o seu sangue e te dando, te devolvendo toda essa regeneração, todo esse rejuvenescimento, fica impossível
de você depois querer desentender dentro do seu cérebro que outra coisa serve, sabe? E é muito fácil daí. É uma questão só de você ganhar um ritmo, né? E aí tudo fica legal, tá? Então, oligotrofoterapia é isso, tá? Resumindo de novo, é a junção de alimentar-se de forma correta. O que é alimentar-se de forma correta? Hora correta, com o intervalo certo, com a combinação certa, para o tipo de sangue correto, tanto de caloria correto, tá? Para o seu metabolismo dentro do que é correto, junto com a suplementação necessária para junto com a dieta, você ter todo o combustível necessário para o organismo funcionar direitinho, para se recompor direitinho. Porque a nutrição, tá? O que a gente se alimenta e o que a gente suplementa, ela tem dois objetivos: regenerar a célula e ser combustível para o nosso organismo funcionar, nossos órgãos funcionarem. Tá? Fazerem substâncias necessárias para que o nosso corpo possa ter um funcionamento 100% correto. E a oligoterapia que faz tudo isso ir para o lugar correto. Tá? Às vezes por causa do estresse, às vezes por causa do agito, da ansiedade, de não dormir direito, as nossas células, os nossos órgãos mudam a sua frequência e aí passa a não absorver o nutriente, a não liberar a toxina, os órgãos não funcionam de forma eficiente mais, não produzem a substância que precisa para esse bom funcionamento. Então a oligoterapia entra como regulador do motor, eu falo, regula o ponto do motor. Tá? Devolve a energia da sua célula, a frequência da célula, a frequência do órgão, para ele funcionar nem acelerado nem lento demais e poder fazer sua função, tá bom? Então é isso que nós temos para falar nesse vídeo de hoje. Foi uma delícia conversar com vocês, amo de paixão falar sobre esses assuntos. Vocês sabem que toda essa metodologia um dia salvou a minha vida, tá? E a gente tem como intenção, gente, transformar a vida das pessoas, assim como a minha foi transformada. Eu falo sempre que eu não sei se eu estaria aqui, se eu estaria viva, ou quão já velha eu estaria aos 48 anos, se não fosse toda essa metodologia que eu conheci lá nos meus 20 a 23 anos, tá? Que foi onde começou a minha caminhada, tá? E aí quando eu fiquei muito craque, na recuperação da minha saúde com tudo isso, eu fui estudar, porque daí eu tinha como meta e missão, assim como a minha vida foi transformada, transformar todas as vidas que eu pudesse acessar, tá? Todas as pessoas possíveis que eu pudesse presentear com essa transformação que um dia foi dado de presente por Deus para mim, ok? Então, fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado muito esse assunto vocês. Gratidão. Tchau, tchau.